E o Davi Belfort, hein, ô Michalski? Davi Belfort, quarterback brasileiro, a gente criamos aí bastante expectativas com a ida dele para Virginia Tech. Não, cara, tinha jogos que ele não era nem relacionado, a gente não via ele lá nem no Ourlads. O bom e velho Ourlads não tinha lá o nome do nosso queridíssimo Davi Belfort. Dessa offseason ele acabou decidindo trocar Virginia Tech e foi para a UCF. E o que o futuro reserva? Todo mundo está se perguntando isso. O pessoal encheu o nosso direct com perguntas. E o Davi Belfort, Davi Belfort. Eu tenho opiniões bem céticas sobre o Belfort. O Michalski também acredito que tenha. A gente torce muito, porque, cara, é um quarterback brasileiro. Seria histórico ver um. A gente já temos brasileiros, um brasileiro na NFL que é o Caio Santos, mas ele é um kicker. Seria incrível ver um quarterback brasileiro brilhando no college, na elite do college, que é a Power 4. Mas, se a gente for bem cético analisando contexto, habilidade, qualidade, o Davi Belfort talvez não seja esse cara que a gente tanto quer que seja, né? Não seja esse quarterback que tem potencial para ser titular em UCF nessa temporada, por exemplo. Ele tem problemas de lesão, o tamanho dele também é algo que preocupa bastante, por mais que a gente já viu quarterbacks aí bem pequenos sendo draftados, como foi o Dylan Gabriel, por exemplo, que ele é mais, o Dylan Gabriel é mais baixo que o Bunix, e o Bunix já era considerado baixo. A altura talvez não seja um fator tão limitante assim para ele, mas eu acho que questões técnicas mesmo acabam deixando ele um pouco para trás aí na briga por essa titularidade. Ele pode acabar se transferindo mais uma vez, acho que o Michel vai falar um pouco mais sobre isso. Então, eu coloquei essa pergunta aqui, o que o futuro reserva para o nosso menino Davi Belfort, porque foi uma pergunta que me fizeram. É o que eu acho que pode acontecer com o Davi na melhor das hipóteses, cara. Não sei, undrafted free agent, talvez pelo nome. E num cenário bem realista assim mesmo, não ir pro draft, e quem sabe aí galgar uma vaguinha ali na UFL. O que você me diz, Michalski? Bom, vamos lá, assim, botando as coisas sobre a mesa, né? Bom, é nítido que 2024 seria um ano basicamente de adaptação ao college, né? Porque, assim, um prospecto 3 estrelas, né? 3, 4 estrelas que teve os problemas de lesão que ele teve, ainda é um atleta muito franzino para o ambiente universitário, né? Ele, obviamente, primeiro ano, né? Ele recebeu o Red Shirt, teve o mesmo desempenho que eu, que você, que todas as pessoas aqui que estão nos acompanhando, né? Não teve nenhuma oportunidade, né, de aparecer em campo, né? Bom, ele se transferiu para a UCF porque, enfim, ele não teria nenhuma chance, né, de competir por titularidade lá. Não que o UCF seja um programa menor, assim, de que vai ter menos competitividade, ele provavelmente vai ter alguma concorrência ali no time treinado pelo Gus Malzahn, né, que é o técnico de UCF, mas assim, e provavelmente esse ano eu acredito que ele vai ser reserva, não vai ser nada surpreendente, espero que o pessoal não se decepcione com isso, né? Ele ainda é muito jovem, ele ainda tem muito tempo para amadurecer, ele é um atleta que ainda vai estar no college football, se tudo der certo, por mais 3, 4 anos, né? Porque ele ainda tem os 4 anos de elegibilidade, ele tende a ser reserva esse ano, né? Ele tem esses problemas que o Fidelis estava falando, né? Ele é um atleta abaixo da média, né? Ele tem uma estatura abaixo da média para a posição de quarterback, que é algo bastante importante, que você tem que compensar com muita técnica, com muito treino, coisa assim, sabe? Ele também sofreu com essas lesões que também foram citadas, né? Ele teve 2 lesões bastante importantes, né? Que são um limitador bastante considerável. E tem toda a questão que ele precisa progredir muito, assim. Eu acho que ele tem um potencial decente. Eu acho, assim. Eu acho que ele tem potencial para ser titular em algum lugar. Agora, eu acho que ele não vai ser titular em UCF. Nem esse ano, nem ano que vem. Eu acho que talvez o potencial dele para ser titular seja num programa do Grupo of Five. E acho que talvez em 1, 2 anos eu acho que ele vai se transferir para algum programa como Florida Atlantic, como Florida International, é o que eu acredito que ele vai continuar ali no estado da Flórida, onde é mais próximo da família, coisa do tipo. E, assim, eu acho que ele, assim, do que se desenha hoje, é um atleta que vai, inclusive, passar muito longe do draft, assim, porque é preciso ressaltar, assim, menos de 1% dos atletas do nível universitário
vão para combine, vão para draft. E eu acho que o Davi Balfour, ele não está no 1%. Isso é demérito dele? De forma alguma, porque ele ainda assim, ele está entre o top 5% de atletas do nível universitário, assim, com certeza, né? Porque o fato de você chegar na primeira divisão já significa muita coisa, né? E algum talento para jogar em algum lugar ele tem. E espero que o pessoal não se decepcione com isso, que assim, ele não vai ser um atleta de NFL. Beleza, assim, tipo, ele é o primeiro cara, mas quer dizer, daqui a alguns anos provavelmente vão surgir outros atletas e outros atletas que também têm potencial. Inclusive tem brasileiro que muitas vezes acaba jogando em divisões inferiores também. Em algum momento vai surgir algum atleta que vai jogar numa divisão superior, que vai ser um atleta com potencial. O Davi Balfour, ele é só o primeiro fora da posição de kicker, sabe? E Exatamente. eu espero, assim, que o pessoal compreenda. E se ele tiver algum sucesso no college, assim, mesmo que esteja numa conferência menor, mesmo que seja num programa menor, eu acho que o pessoal tem que ficar feliz, assim, porque é um atleta brasileiro que, apesar de todas as questões, assim, de não ser um craque, ele ainda assim, provavelmente, hoje, se a gente for dizer no Brasil, ele é o melhor atleta da posição, sabe? E quem sabe, assim, no eventual desenvolvimento, ele pode ter potencial para jogar numa CFL, numa UFL, como o Fidelis estava falando, assim. Essas são as possibilidades. Claro, ele pode evoluir muito, assim, nesses próximos anos e virar um atleta que talvez possa jogar na NFL? Pode, mas, assim, eu vou tirar um pouco da ilusão de você, assim, do pessoal e dizer que ele, por enquanto, ele não apresenta potencial para isso. Mas, Exatamente. A enfim. gente tem que. A gente é um pouco passional, né? O brasileiro, quando vê assim essa possibilidade de coisas tão raras acontecer como essa de um quarterback brasileiro na NFL. A gente, claro, a gente acaba criando aí algumas fanfics, a gente acaba achando que vai dar, que vai acontecer e tal, mas a gente tem que ser um pouco cético, igual o Michalski falou, o corte é muito grande, assim, cara, do high school pro college, são pouquíssimos jogadores que conseguem. Do college para NFL, você tem que estar assim muito bem estruturado. Você tem que ser um jogador muito bom, um prospecto muito bom. E não é só jogar bem no college football, você tem que ter skills ali da posição que encantem os olhos de um scout da NFL. Então, hoje, nesse exato momento, o Davi Belfort tem muitas limitações pensando no nível do college, cara, pensando no nível de futebol americano universitário. Então, a gente tem que manter um pouco de pé no chão. O primeiro passo é se firmar como reserva, primeiramente. Tem que ser, primeiramente, um reserva de UCF, para aí sim a gente conseguir projetar ele para alguma coisa. E ser titular, cara, em UCF também não é garantia de nada. Quantos são 134 times na FBS. Nós não tivemos 134 quarterbacks escolhidos no draft, você entendeu? Então a gente teve aí um quarterback como o Queen Ewers, que limitado como mas era um quarterback de Texas, um baita de um programa, que teve uma temporada meia bomba e saiu na sétima rodada, cara. Então, assim, para vocês verem o tamanho da, da exigência que é você ser um quarterback na NFL. Então vamos ter um pouco de pé no chão, galera. Corrigindo um pouco o que você falou, Michel, que o head coach, desde dezembro do ano passado, de UCF agora é o Scott Frost, cara. Você acredita? Meu Eu Deus. descobri agora. O Putz, Scott Frost, o Scott foi o Frost cara, né? daquela lendária temporada de 2017, se eu não Do estiver título enganado, nacional. que Do título basicamente nacional que só eles reconhecem. O CF ficou. Basicamente, galera, o CF ficou 13-0 invicta. E o diretor atlético deles falou assim: beleza, somos campeões nacional, dane-se, ninguém, não importa. Campeão naquela temporada, se eu não me engano, foi Alabama, mas ele falou: dane-se. Quem são campeões? Somos nós. E a foto que eu tenho aqui, cara, é do Scott Frost com o boné de campeão de 2017, cara. Então o homem volta pra casa e assim, eu não acho que ele vai acabar dando uma oportunidade para os meninos da Davi Belfort. Só se o pai dele, o Vitor Belfort, falar assim: Ô Scott, se você não colocar meu menino aí, vamos ter que conversar. Aí eu acho que ele vai ficar um pouco com medo e vai falar assim: vai lá da visão. Mas vamos, assim, galera, torcendo sempre o sucesso do Davi, mas a gente sabe que não é sempre como a gente quer, né? O futebol americano ele não é tão passional assim quando a gente quer que seja.
Certo, meu querido Michalski?